Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados de pessoas físicas, que aplica-se aos empregados, né? Nós vamos tratar aqui do dia a dia dos empregados nas empresas, como que trata, né, como que é possível o tratamento desses dados na Justiça do Trabalho, nos processos, e aqui, nosso especial, que é o professor Leandro Fernandes, que é juiz do trabalho em Pernambuco e leciona essa matéria. Aí, meu amigo! Boa noite, mestre. Você sabe que eu não Sofrimos uma sou. sabotagem da internet aí, mas tudo É, certo rapaz. já. Você sabe que a internet, ela às vezes nos prega, né, surpresas. Mas eu estou muito feliz em recebê-lo aqui. Eu Toda minha, vou, toda minha. eu vou ter a liberdade de chamar de Leandro, porque eu acho que não cabe aqui, né? Pelo amor de Deus, é Eu óbvio, acho por que favor. fica meio fake, né? Já que nós somos amigos, eu te chamar, Ô, meu né, irmão, de obrigado, doutor ou obrigado. professor, ou, né? Nada, já. É, É Leandro, por favor. E exatamente. eu peço a liberdade é de eu não precisar te chamar de mestre. Isso Ah! sim. Só se for mestre dos magos. Meu amigo, deixa eu te falar. Você sabe, eu vou abrir o meu coração aqui e vou te contar uma coisa. Eu comecei a dar aula muito cedo, e logo que eu passei no MPT e dar aula, escrever, e, rapaz, por essa vida tumultuada, eu acabei não fazendo o mestrado, o doutorado. Então, quem tem titulação aqui é você, né? Nada, nada. O Eu vou. título é só um aspecto complementar. comple- Título não é certificação de conhecimento. Eu Né? estou esperando. Certificação de conhecimento é essa prova aqui que você traz pra gente todo dia. É isso que é. Eu vou esperar minha vida dar uma acalmada e seguir seus passos aí na titulação. Mas faça mesmo porque é bacana. É bacana para organizar em um momento os estudos. Mas é isso, essencialmente. Certificação em si, não. O Ah, conhecimento a gente visualiza aí, ó, no dia a dia, na prática. No se vira nos 30. é isso aí. Não está fácil de atualizar, não, porque tem muita coisa nova. Hoje eu vou dar boas-vindas novamente ao pessoal que entrou e está entrando. Nós vamos tratar de aspectos práticos da Isso. Lei Geral de Proteção de Dados. Essa nova lei, né, ela é voltada a pessoas físicas e aí acaba refletindo aqui para nós, aos empregados. Eu vou fazer só uma introdução aqui, brother, no seguinte. Assim que saiu a lei, eu até tratei de aspectos mais básicos, escrevi sobre ela, mas eu vi que eu tinha escrito muita coisa que eu refiz esse ano, que ela entrou em vigor agora em agosto, e fui estudar um pouco mais a fundo e notei que depois você me corrija se eu estiver errado, ela é muito subjetiva, porque ela não tem um ponto específico para nós da área trabalhista. Então, Perfeito. acaba que vocês, juízes, os tribunais, que vão dar a calibragem aí no dia a dia, né? E aí nós Isso. vamos trazer o que a gente consegue de mais concreto aqui nesse bate-papo. Eu vou, inclusive, deixar depois o nosso bate-papo aqui, essa sua aula, no canal do YouTube, disponível a todos, porque isso é importante para que a Massa. gente possa aprender. E o capítulo novo dos livros que eu fiz, né, eu ainda estou refazendo, porque a cada hora que eu ouço você, o Misiara e tantos outros, a Volha. Misiário é fantástico, cara. Esse é um dos assuntos que ele domina. Ele domina todos, né? Mas esse aí realmente ele é espetacular. E assim, aí a gente vai refazendo e tal. Mas eu queria ouvir você, né? Agradecer novamente a presença, sei que você tem pouco tempo, né? Mas sobre a LGPD, aspectos mais assim, gerais, para a gente começar. Massa, massa, nessa introdução. Primeiro, eu que agradeço. Para mim é um privilégio, uma alegria enorme poder bater papo com você, cara. Você tá na minha história de vida. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande. E não posso deixar, em qualquer momento desse papo, sempre que te vejo, de agradecer ao Matheus pela indicação, pela ponte. Então, para mim é uma alegria enorme. Você está coberto de razão, meu irmão. Coberto de razão. A Lei Geral de Proteção de Dados é muito principiológica mesmo. Ela tem uma vertente, uma visão de estabelecer parâmetros gerais. Ela não detalha muitos aspectos realmente, mas ela traz diretivas ou diretrizes de conduta. Então, esse é um ponto importante. Ela estrutura o sistema.
que é o papel de uma lei geral. Essa é a ideia, ela cria um microsistema. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto, que você também colocou com perfeição. Ela não se preocupou com aspectos trabalhistas. Definitivamente não se preocupou. Isso não foi objeto de reflexão durante a tramitação da LGPD, não foi, passou ao largo. Ela só menciona incidentalmente um aspecto trabalhista, que ao aludir que o encarregado de proteção de dados tem como uma das suas atribuições prestar orientações aos funcionários. Que se a gente for para pensar, trabalhista mesmo, núcleo duro, nem é. Mas traz essa ideia aqui. É um aspecto que toca. Muito bem. E outra questão que você colocou também com perfeição. Nós não temos um esclarecimento, um detalhamento na legislação sobre como aplicar diversos aspectos. Para dar uma ideia, algo semelhante ocorreu e ocorre também no cenário europeu, anteriormente com uma diretiva sobre proteção de dados, hoje com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e as grandes contribuições para esmiuçar, para esclarecer, vieram de um grupo de trabalho. A gente chama de grupo de trabalho do artigo 29. O que é isso? A diretiva sobre proteção de dados, que existia na União Europeia, criou, lá no artigo 29 dela, dessa diretiva, um grupo de trabalho, um grupo de pessoas, que era composto por representantes das autoridades de proteção de dados de cada um dos países integrantes da União Europeia. Qual era o papel desse povo? O que esse pessoal fazia da vida? Eles estabeleciam como interpretar a diretiva, como compreender as normas de proteção de dados. Então, passaram a expedir pareceres, opiniões, diretrizes de aplicação, várias delas de matéria trabalhista. Aspectos como geolocalização, biometria, proteção de dados no contexto da relação de emprego, legítimo interesse, consentimento no âmbito da relação de emprego. Muitas dessas coisas foram abordadas por esse grupo de trabalho. Com o regulamento geral, e aí encerrando aqui essa introduçãozinha, com o regulamento geral, esse grupo de trabalho foi substituído por um comitê, Comitê Europeu para a Proteção de Dados, que exerce basicamente as mesmas atribuições. Tem uma ou outra coisinha mais diferente, mas é essencialmente essa mesma ideia de prestar orientações, de trazer uma compreensão mais detalhada, justamente por conta disso. E eu até não sabia que o comitê veio de um grupo de estudos, mas o comitê tem alguma força aqui, né? Tem alguma força legislativa ou só Não. interpretativa? Não. O comitê, em algumas matérias, tem uma força regulamentar, em algumas matérias. Mas a principal atribuição dele é orientativa, como se fosse uma recomendação. Não a recomendação do Ministério Público, mas aquelas recomendações do CNJ. Um aspecto de soft law, digamos assim. Isso. E trazendo para o Brasil? Aí veio para o Brasil. Não temos isso. O que é que nós temos perto disso? Uhum. Na verdade, vai ser a produção normativa e orientadora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela que vai trazer esses aspectos. A LGPD coloca a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como órgão central de interpretação da LGPD, de criação de condições de sua implementação. Previsto expressamente na LGPD, sim. Órgão central de interpretação da LGPD. E ela tem um aspecto tanto regulamentar, então uma função meio que de agência reguladora mesmo, e um aspecto de orientação, de auxílio na compreensão. E tem expedido, inclusive, alguns manuais, alguns guias interpretativos, já começou a expedir e vai fazer muito mais nos próximos anos, certamente, para auxiliar, para meio que fazer esse papel. Inclusive, e aí encerra esse ponto, ela copiou a estratégia do Comitê Europeu e do antigo grupo de trabalho do artigo 29 no formato dos guias interpretativos, que é com muito exemplo, para tentar trazer realmente para as situações concretas, para ajudar a visualizar. Me permita só uma coisa, só um registro. Eu vi aqui minha querida amiga Claís, sua colega de MPT, Claís Gunça, espetacular, a quem eu pedi ajuda hoje, inclusive, para compreender melhor a tramitação do inquérito civil no MPT, para poder a gente ter nossa conversa aqui, para eu olhar não sob a ótica da tramitação administrativa, mas sob a ótica da proteção de dados, e aí me esclareceu tudo, como é que funciona a tramitação, tudo, exatamente. Registrado, um abraço para ela também. Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, a agência aqui no Brasil já começou a expedir essas guias, os guias de cunho para orientar Perfeito. Os aplicadores, no caso Perfeito. da área trabalhista também. Pode alcançar também. Um exemplo dá para compreender bem. A ANPD, num desses guias, trouxe os conceitos de controlador e operador, trazendo, importando aquilo que foi
colocado pelo GT29 e pelo Comitê Europeu. E esclareceu um ponto, que é importante, muito importante de ser esclarecido, que o operador não integra a estrutura interna do controlador. O operador é necessariamente um sujeito externo. Então, por exemplo, o empregado, o servidor público nas instituições públicas não será operador. Não será operador. O operador é necessariamente um sujeito externo, um sujeito de fora da organização do controlador. Vá lá. Eu tenho uma pergunta aqui antes de você falar de controlador. Olha, você sabe, eu vou abrir o coração porque aqui nós estamos aprendendo todos juntos. Sim. Quando eu fui estudar a LGPD, eu fiz igual quando eu era estudante da lei de terceirização. Eu coloquei lá a empresa que é chamada de quê? A empresa controladora, controladora, controladora. Agora, aí depois vem quem vai manusear os dados, que é ali o escritório de contabilidade, que é quem? Como que chama? O operador. Então, a empresa controlador, o operador, tem a pessoa que tem os dados ali tratados, que é o trabalhador, e tem um de Isso, fora. que vai ser o titular de dados. Isso, o titular de dados. E tem o de fora ainda. Como é que chama? O encarregado. O encarregado, que ele pode fazer parte da estrutura interna ou pode ser externo. Mas tem essa função delicada de uma espécie de ombudsman. Isso. De uma espécie de fiscal, por assim dizer. Rapaz, eu vou te falar a verdade. A hora que eu fiz aqui, eu até fiz esse desenho que vai estar nos capítulos dos livros, para que eu pudesse falar sobre a LGPD. Então, vamos só repetir para quem está nos ouvindo e para a gente mesmo aqui lembrar. O trabalhador é o titular de dados, que é a pessoa física. Titular de dados. Perfeito. E aí me permita só um comentário. É voltada só para a pessoa de carne e osso, não é voltada para a empresa. Né? Perfeito. Era isso que eu ia dizer. Perfeito. E aí depois a empresa é chamada de controladora. Controladora. O controlador será quem define, quem toma as decisões sobre o tratamento, como ele vai ser realizado, qual a forma desse tratamento. Ele tem essa competência, esse poder decisório. Show. E aí o escritório de contabilidade, que eu estou falando escritório de contabilidade, que geralmente as empresas pequenas vão... É um excelente exemplo. Ele é chamado de quê mesmo? Operador. É quem executa em nome do controlador as operações, o tratamento de dados. Esse em nome é no sentido de cumprindo as diretrizes. Então, o controlador define como vai ser aquele tratamento, se o tratamento vai ser feito ou não, qual tipo de tratamento vai ocorrer, a forma desse tratamento. E o operador tem essa função de execução, essa função mais material. Com um detalhe, num recentíssimo documento do Comitê Europeu, o comitê chamou atenção para um ponto, que é o operador pode, sem descaracterizar sua condição, ter uma margem pequena, uma margem curtinha de decisão. Pequenas questões, ajustes do dia a dia sobre a forma de tratamento não descaracterizam a condição de operador. Porque essa é uma preocupação importante. O operador que se desvia das orientações do controlador é equiparado ao controlador para fins de responsabilidade civil. E aí ele pode sofrer consequências certas. Ele vai responder solidariamente com o controlador. Diga lá. A linguagem é mais atual, é uma novidade para nós. O operador, que nós demos um exemplo de escritório de contabilidade, o operador precisa ter uma margem de autonomia. Não pode ser empregado da empresa. Ou pode? Não pode ser empregado. Não pode. Ele não está na estrutura interna do controlador. Não está. Ele é necessariamente um agente, um sujeito externo. Seja pessoa natural, seja pessoa jurídica. O ponto é, ele faz esse trabalho de execução. Ele cumpre, ele trata em nome do controlador, seguindo as diretrizes do controlador. E aí o que é que o comitê trouxe para a gente? E isso serve também para o Brasil. É um aspecto importante, que é ajuda na interpretação, que é essa margenzinha em que o escritório de contabilidade, por exemplo, que é um exemplo excelente, essa margenzinha que é natural que o escritório de contabilidade possa definir uma coisinha ou outra, uma pequena questão da dinâmica interna. Isso não é um poder absoluto que o controlador tem que ter sobre o operador. Esse é um ponto importante. Só mais um comentário em relação a isso. A gente tem que perceber, para a gente na área de trabalhista é muito importante, que essas funções têm uma perspectiva muito dinâmica. Elas não são estabelecidas a priori, elas são estabelecidas visualizando a vida real. Então, por exemplo, esse escritório de contabilidade vai ser operador em relação aos tratamentos de dados efetuados em nome de controladores. Mas olha que interessante, quanto aos empregados do escritório de contabilidade,
ele é um controlador, Ah, porque é ele que define a forma de tratamento. Então, esse ponto é importante para a galera aqui ele, ficar ligada. ele é, na essência, um operador de outras empresas, mas ao mesmo tempo é um controlador dos seus próprios Para os empregados. seus próprios. Isso aí, perfeito. Agora vamos falar do outro aí que fica fora dessa pirâmide. Como que ele chama mesmo? O encarregado, o encarregado. Você sabe que a primeira vez que eu li sobre encarregado, eu tive a primeira constatação ali que toda empresa ia ter que ter encarregado, mas eu pensei na padaria do lado da minha casa. Quem é o encarregado e se toda empresa está obrigada a ter encarregado? Belíssima, belíssima questão. O encarregado é um sujeito que exerce uma função, uma posição extremamente delicada e da maior importância para a execução, para o cumprimento da LGPD. O encarregado é um sujeito que pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, que pode ser interno à estrutura do controlador ou pode ser externo, mas que precisa ter um grau relevante de autonomia para funcionar como uma ponte entre o controlador, no nosso caso aqui, entre a empresa e o titular de dados, e entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, solicitações, queixas, reclamações vão passar pelo encarregado. Denúncias, pedidos de informação da NPD vão passar pelo encarregado. E aí veja como a posição é delicada. Veja como a posição é difícil. Esse cara, pensando aqui se ele estiver na estrutura interna da empresa, para dar um exemplo bem mais próximo da gente aqui da área trabalhista, esse cara vai ter que ter, ao mesmo tempo, um grau de autonomia importante, porque ele vai meio que exercer uma função de X9 ali, se necessidade houver, e de fidúcia por parte do empregador, por parte da empresa. Porque, no limite, qualquer dado pessoal daquele controlador pode passar pelo encarregado. Qualquer dado, porque qualquer reclamação, qualquer questão, enfim, qualquer tema, pode passar por ele. Eu escrevi um texto com a professora Ana Silvia Coelho, que para mim é uma das maiores conhecedoras da LGPD, principalmente nessa vertente trabalhista, e que nós apontamos que esse encarregado, em certa medida, se assemelha em relação às responsabilidades ao membro da CIPA, porque ele tem essa função difícil de estar ali na estrutura, de ter que denunciar se houver necessidade, tem que ter autonomia e ao mesmo tempo um grau de proteção, mas ele não tem garantia de emprego. Não há previsão de garantia de emprego. Mas veja que interessante, no regime europeu, no regulamento europeu, na disciplina europeia, existe a previsão expressa de que ele não pode sofrer retaliação pelo correto cumprimento das suas funções. Então veja como é uma questão delicada. Norma coletiva, e aí fica a ideia, para quem estiver assistindo aqui, fizer parte da advocacia sindical, norma coletiva pode criar garantia de emprego para esse cara, por exemplo. E seria espetacular. Seria espetacular. Agora, Leandro, eu queria falar mais um pouquinho do encarregado. Tá? Vamos lá. É para a gente entender, é um assunto muito novo. O encarregado, número 1, toda empresa tem que ter. Número 2, Pronto, não, acabei não respondendo, perdão. toda empresa tem que ter o encarregado que fica aí flutuando ali, né? O algodão entre os cristais, tipo o cipeiro, vai lá, colhe informações, tenta, tá. Toda empresa tem que ter e se pode ser um empregado da empresa. Vamos lá. Eu A não vou falar previsão empresa, da é controladora. controlador. Mas a gente aqui, para facilitar para o pessoal, pode falar empresa, a gente vai... Thalita, muito obrigado. Toda instituição, todo controlador tem que indicar um encarregado, é a previsão da LGPD. Com uma ressalva. A própria LGPD prevê o seguinte: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode, de acordo com o volume de tratamento, de acordo com o porte da empresa, de acordo com a natureza dos dados, dispensar determinados setores, determinados perfis de controladores em relação a essa indicação. Essa é uma norma muito boa e muito ruim. Muito boa porque é difícil, vamos ser bem honestos aqui, falando só entre nós dois aqui, é difícil pensar na padaria da esquina do seu Zé indicando encarregado. É muito difícil. Até como é que vai fazer? Como é que vai conceber isso, viabilizar isso? A primeira questão, realmente. Esse é o lado importante dessa previsão de possibilidade de dispensa. Qual é o lado negativo? Joia, maravilha. Mas quando vier alguma reclamação, alguma queixa, quando houver necessidade de denunciar alguma coisa, é o próprio controlador que vai fazer isso? O conflito de interesses é evidente. O conflito de interesses é muito claro. Talvez a saída seja
a contratação externa. A gente pode pensar aqui numa figura, para aproximar mais uma vez da área trabalhista, o SESMIT. A empresa não precisa constituir necessariamente o SESMIT, pode se valer de outras possibilidades. Talvez esse seja um caminho para fazer uma comparação aqui interessante para aproximar mais para a área trabalhista. Mas veja como é delicada a questão. Pode ser empregado? Pode ser empregado. Pode ser empregado. Mas, dois aspectos. Tem que ter autonomia. Tem que ter autonomia. Na verdade, 3 aspectos. Segundo, não pode ter conflito de interesses. Então, se for um cara da área, o diretor administrativo, sem a menor condição, porque ele não tem isenção necessária para exercer ao mesmo tempo ambas as atividades. E terceiro, o controlador, a empresa, no nosso caso aqui, tem que garantir condições fáticas, materiais, recursos, para que essa pessoa exerça suas funções. Tempo necessário para isso, recursos materiais, condições para isso, tem que colaborar, tem que prestar as informações que são requeridas, em tempo oportuno, em tempo hábil, tudo isso. Veja que é uma posição difícil. Difícil. Eu fiquei na dúvida lá atrás, e agora também, do encarregado. Para quem chegou agora, pessoal, nós estamos falando da LGPD e estamos falando das pessoas envolvidas, bem beabá mesmo, que é o controlador, que é a empresa, o titular, que é o empregado, o operador, que seria um escritório de contabilidade, que lida aí com esses dados, e o encarregado. Nós estamos falando do encarregado que fica ali, como eu gostei do exemplo, como se fosse o cipeiro ou o SESMIT, né? Se for um órgão externo. Mas quando eu li, eu fiquei com a impressão que o encarregado ele precisava ter conhecimentos profundos da LGPD. Então, a hora que nós não precisa nem ser na padaria, cara. Você pega aí uma pequena empresa aqui da região metalúrgica de usina de açúcar e álcool, tem desde das pequenas ali, as gigantes, mas como que esse encarregado, um empregado dentro da empresa vai ter conhecimento de LGPD e ter autonomia? Ah, não dá, né? Como é que faz? Tá querendo muito, né? Tá querendo. Agora, justamente por conta disso, assim que a LGPD estava no início da vigência, naquele período de uma preocupação muito clara das pessoas, vários cursos foram oferecidos e estão sendo oferecidos até hoje, com a nomenclatura que é muito divertida. Eu evito essas siglas em inglês, as nomenclaturas, terminologias em inglês, porque eu acho que o que a gente puder prestigiar o vernáculo é o mais adequado. Mas o pessoal fica mais fácil, aproxima. Exatamente. O pessoal chama de DPO. É o DPO. Que é esse cargo, ou o correspondente ao encarregado. E você colocou com perfeição. Encontrar uma pessoa com esse perfil, que tem ao mesmo tempo conhecimento que é da área jurídica, da área técnica / regulatória e alguma coisa de informática. Porque assim, a LGPD se aplica tanto a dados em papel, em meio físico, ou qualquer outro meio, e a dados digitais. A LGPD não se aplica só a dados em meio digital, em meio informático, também em meio físico. Mas, hoje em dia, a maior parte dos dados é computadorizado, informatizado. Então, essa pessoa tem que ter conhecimento de níveis de segurança informática, tem que ter uma formação boa para, pelo menos, compreender funcionamento de redes, boas práticas, governança, aspectos jurídicos. Para o pequeno empregador... Não, Leandro, e outra coisa, a realidade ela é soberana, sabe? A hora que eu ouço você falar de LGPD, eu escrevi sobre isso. Eu já dei aula sobre isso. E às vezes eu me confundo nesses termos básicos. Agora vamos levar lá para o empregado, mesmo uma empresa de médio porte. Cara, neste momento ainda, que nós aqui que lidamos, estamos com dúvidas, imagine uma pessoa com certeza. que tem que dividir tarefas de metalúrgico e tal, e estudar LGPD, cara... Exatamente. É sonhar demais. É outra realidade. Né? É outra realidade. Quem emprega isso já neste momento, ele não está ali no chão de fábrica, está lá no ar-condicionado, lá em cima. Desconectado do mundo real. E olha só, vê como o negócio é grave. Vê como o negócio é grave. E nessa linha perfeita que você colocou, para dar uma ideia para o pessoal de como é uma situação angustiante, os tribunais começaram a tentar se adequar. Tribunais, Ministério Público, enfim. Eu não vou dizer, o que eu vou dizer na sequência, não é de nenhum tribunal brasileiro. Acho que foi o tribunal lá de Nova York. Não é nosso, não estou criticando ninguém, ok? Maravilha.
O que alguns tribunais, nenhum daqui, começaram a fazer? Começaram a fazer o seguinte: designar como controlador o presidente do tribunal. Isso está, com todo carinho, com todo respeito às instituições que fizeram isso, e eu não vou dizer que foi nenhuma brasileira, eu não vou dizer que foi o meu TRT também, não vou dizer nada disso, isso está esfericamente equivocado. Esfericamente porque, do ponto de vista que você olhar, está errado. Não é a pessoa do presidente, da presidente, que é o controlador. O controlador é a instituição. É a instituição. Inclusive, isso tem repercussões de responsabilidade civil. Tudo bem, lá no processo que houvesse uma ação, alguma coisa, uma ação administrativa, o que quer que seja, isso ia ser esclarecido. Mas até explicar que Francisco não é Chico, ou a dor de cabeça. E trazendo aqui para... Não pode ser o presidente do tribunal. Enfim, mas o controlador é a instituição, assim como a empresa. Enfim. Perfeito. O encarregado, cara, na administração pública, como que funciona? Perfeito. Como que funciona a LGPD na administração pública, o controlador, titular, operador e o DPO? Até você usou um outro termo, que o encarregado seria... Você usou um outro termo em inglês que é tipo... aquele... É o DPO. Não, você usou DPO, mas você falou um outro antes. Não lembro. Não. É uma figura muito comum que... Ombudsman. Exatamente. É esse cara, ele tem meio que essa função, que é uma espécie de ouvidor, por assim dizer. Tá. Como que funciona o encarregado na administração pública? Maravilha. Me permita dar um passo atrás, que é para deixar tudo bem claro para o pessoal. A LGPD se aplica à administração pública, o poder público tem que cumprir a LGPD, tem que cumprir a LGPD. Existem algumas situações de exclusão da essência da LGPD que são lá no artigo 4º, mas essas situações não dizem respeito aos tratamentos de dados em geral efetuados pelo poder público. Então, o poder público tem que cumprir a LGPD, a ponto de a LGPD ter um capítulo específico para tratar da administração pública. Não é que as outras questões não são aplicáveis, são também, mas é um capítulo que tenta organizar de maneira específica, de maneira bem clara, como é que funciona esse tratamento de dados e essas proteções no âmbito da administração pública. A administração pública tem que identificar com muita clareza o controlador, tem que observar isso, tem que fazer uma revisão muito séria, muito drástica dos seus contratos, dos seus convênios, das suas políticas de proteção de dados, das suas políticas de dados abertos, do cumprimento da lei de acesso à informação. É extremamente delicado. E tem que designar também o encarregado. E o encarregado tem uma situação muito delicada na administração pública. Por quê? Porque ele, principalmente em órgãos de poder, aqui o Ministério Público, o Judiciário, olha que situação difícil, olha que situação delicada. Vai haver tratamento de dados nas secretarias das varas? Vai. Nos ofícios do Ministério Público? Claro. Nas turmas dos tribunais? Sem dúvida. Maravilha. Esse encarregado tem essa função de receber queixas, receber reclamações, dar orientações, dar diretrizes ali. Ok. Mas veja, quando estamos falando do tratamento de dados no contexto da atividade finalística, existe independência funcional. Veja como é delicado. O encarregado não pode avançar naquilo que diz respeito à independência funcional do membro de poder. Veja como isso é difícil, como isso é delicado. Para dar uma ideia, a gente não tem essa previsão aqui na LGPD, mas tem previsão no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é o seguinte: as autoridades de proteção de dados também atuam em coordenação, em cooperação com os tribunais, mas elas não podem interferir na atividade jurisdicional. A mesma lógica a gente pode aplicar aqui à nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela não pode avançar sobre a atividade finalística do Poder Judiciário, porque senão isso significaria uma escancarada violação da separação dos poderes. Então veja que não é que são muitos problemas. Se fossem muitos problemas, estaria ótimo. É muito pior do que isso. É muito mais complexo do que isso. Vai demorar, sem exagero, vai demorar anos até que isso até que se torne senso comum.
Sim, não, aí, o que você falou, por exemplo, eu não tinha nem abordado em nenhum lugar, que é a LGPD e o canal de acesso a informações. Você entra lá, você tem todas as informações sobre você e sobre mim. E aí? Exatamente. Que fica o meu direito aos meus dados, né? Exatamente. Então, é algo que precisa, enfim, né? Precisa, o tema é difícil. Para dar uma ideia, em 2019, agora, a Corte Constitucional da Itália julgou essa situação. Lei de transparência na administração pública versus legislações de proteção de dados. E entendeu que era necessário estabelecer uma espécie de calibração, uma espécie de modulação, que é cargos de menor poder, com hierarquia mais modesta, você tem que conferir a eles uma proteção maior em relação aos dados pessoais. Quanto mais você sobe na hierarquia, quanto mais você chega a cargos de confiança, a pessoas politicamente expostas, mais você tem que conferir amplitude, abertura, transparência, um controle maior para quem tem maior poder decisório. Mas veja como é um equilíbrio delicado. É Sim. muito difícil. Ô, velho, me fala uma coisa. Se uma pessoa que às vezes está ali iniciando a área jurídica agora, está na faculdade, ou alguém que não é do direito, ou mesmo nós da área trabalhista que estamos estudando, te perguntasse assim, Leandro, qual a diferença do operador e do encarregado, a grosso modo, de uma forma bem simples? Perfeito. O encarregado, a gente pode pensar nele como uma espécie de ponte. A figura da ponte é muito boa, porque ele é esse canal entre o titular de dados e o controlador, e entre a NPD e o controlador. Então ele faz essa função de receber e levar informações. E internamente tem esse aspecto de solucionar dúvidas, prestar orientações e, claro, a função delicadíssima de denunciar aquilo que estiver equivocado, havendo qualquer atuação da ANPD, havendo qualquer requerimento do titular, ele tem que denunciar. Então, a função dele é de ponte. Diga lá, diga lá. Seria o encarregado, você acha que é correto falar que seria uma espécie de ouvidor? É a nossa Uma ouvidoria. espécie de ouvidor. É uma visão muito boa. É uma visão muito boa. Tá, Ajuda bastante a compreender. entendi. Ajuda bastante a compreender. Sim, E o operador é esse cara que cumpre, que executa, que opera seguindo diretrizes, seguindo orientações do controlador. É uma pessoa, um sujeito externo, pessoa natural ou jurídica, mas externo à estrutura do controlador, que vai seguir essas diretrizes, seguir esses aspectos e executar. Só um comentário, para deixar bem claro para aqueles que estão aqui conosco, para não haver dúvida. Quando a gente está falando aqui, eu e Henrique, tratamento, vocês têm que pensar, pessoal, numa perspectiva muito abrangente. Muito abrangente. Tratamento de dados é qualquer operação que a gente faz com dado pessoal. E quando a gente fala tratamento, na língua portuguesa parece algo mais de processamento. Só que é muito mais que isso. A coleta é um tipo de tratamento. A eliminação é um tipo de tratamento. O arquivamento, o armazenamento é um tipo de tratamento. Eu dou em aula um exemplo bem exagerado que é, imagine a empresa que pega um arquivo físico, um arquivo em papel, coloca esse arquivo na floresta amazônica, com vários dados lá de funcionários, de clientes, quer que seja lá. Está lá o gavetão com aqueles elementos. E deixa lá guardado, no meio da floresta, abandonado lá. Essa empresa está tratando aqueles dados pessoais, ela está tratando aqueles dados pessoais. Tanto porque a LGPD se aplica a dados em meio físico, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, quanto porque arquivamento, armazenamento é uma modalidade de tratamento de dados pessoais. Então, do início até o fim, o ciclo de vida daquele dado, você opera, você faz tratamentos com eles. Então, quando a gente fala tratamento aqui, pessoal, é sentido amplíssimo. Pronto. A palavra tratamento agora ela vai passar a ser falada de uma forma muito fluente entre nós. Hoje, Com eu certeza. fazer uma consulta de rotina no pé, que eu estava querendo voltar a correr e tal. Cheguei lá no consultório, o médico era um prédio. O cara veio com esse revolvinho de medir a temperatura, tratamento de dados. Tratamento de Pegou dados. meu RG lá na recepção, tratamento de dados. Tratamento de dados. Aí fui passar lá na cancela, tinha que colocar digital, tratamento de dados. De dados. Então, o E que de é um dado pessoal sensível, que é a biometria. é, é. Ô, brother, me fala uma coisa bem prática.
ANPD, Agência Nacional de Processamento de Dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso. Ela já está atuando? Como que é? Ela já... Perfeito. A gente precisa perceber, e isso ainda não tem sido visto com muita clareza. A gente tem que compreender bem isso. A NPD, com o passar do tempo, com sua consolidação, será um dos órgãos mais importantes da República. Porque ela fiscaliza, ela estabelece a interpretação da LGPD, ela é o órgão central de interpretação, ela acompanha a implementação, ela tem função sancionatória, ela tem função de contencioso administrativo. Pode haver, por exemplo, a reclamação do titular de dados perante o operador na ANPD, ele vai lá e denuncia na ANPD o controlador, se torna, inclusive, mais uma porta no sistema de justiça multiportas para a solução de conflitos em matéria de proteção de dados pessoais. É algo muito, muito importante. E tem a função regulamentar, aos moldes de uma agência reguladora. Então, ela é um órgão importantíssimo. E isso vai ficar, com o passar dos anos, cada vez mais claro. Ela já foi constituída, demorou, mas foi, e já está atuando. Uma atuação ainda bem tímida, porque ela foi constituída no momento inicial como órgão vinculado à presidência da República, com a previsão de que, em 2 anos após a aprovação do seu regimento, haveria uma revisão para a possibilidade de ela se tornar uma autarquia. Essa é a previsão. E isso deve acabar acontecendo. A LGPD prevê que ela vai ser uma autarquia em regime especial, o que é meio que dizer nada, porque toda autarquia, no final das contas, é uma autarquia em regime especial, que você tem que criar uma lei própria. Mas, enfim, tem essa previsão, para que ela possa ter, de fato, uma autonomia plena em relação ao Poder Executivo, uma autonomia bem caracterizada. Nesse começo, está expedindo guias orientativos. Ainda não começou, de fato, a aplicar multas, nada disso. O presidente até comentou isso, o diretor-presidente, que, no momento inicial, a função é orientar. É uma função pedagógica. Eles não vão sair por aí aplicando multas, aplicando sanções, porque isso é muito grave. Se você quiser depois, a gente pode até falar das sanções, porque vão muito além das multas. É um tema que o pessoal pode ter interesse também. Eu só não compreendo como que essa autoridade, né, no dia a dia, ela solucionaria conflitos, né, em âmbito administrativo. Por exemplo, imagine a Anatel, ou a ANS, quando o consumidor faz uma queixa. Essa mesma lógica. Essa mesma lógica. Ver se resolveu a denúncia que foi proposta. Tá. E aí, se for o caso, aplica uma multa, aplica a penalidade. E tem uma previsão que também está passando assim, meio que despercebida, uma coisa que a gente precisa atentar. Artigo 52, parágrafo 7º da LGPD, que prevê o seguinte: a conciliação entre o titular de dados e o controlador vai gerar a extinção da possibilidade de punição na esfera administrativa. E o que isso significa na prática? Que as empresas precisam ter muita atenção, pensando aqui na área trabalhista, nas reclamações trabalhistas que tiverem qualquer questão relativa à proteção de dados pessoais. Por quê? Porque você, ao conseguir celebrar um acordo, você não está resolvendo só seu problema ali com aquela reclamação trabalhista. Você também está evitando uma sanção que pode ser pesada, em muitas perspectivas, por parte da NPD. Então isso acaba se tornando também, isso torna a nossa vida mais complexa. E o MPT pode utilizar esse elemento também. Isso para a negociação, para as tratativas, tem um peso considerável. Torna a nossa vida mais complexa e exige esse cuidado, essa cautela. Contencioso administrativo de proteção de dados é uma das áreas do futuro, que as pessoas ainda precisam internalizar isso. Saber como provocar a NPD, como usar a NPD de maneira lícita, adequada, ética, é essencial. Não, e os jovens advogados que vão ver essa live, ou os advogados mais experientes, né, trazer a Lei Geral de Proteção de Dados para o dia a dia dos seus clientes, né? O advogado reclamante pegar essas informações, ver se as informações pessoais foram tratadas corretamente, inclusive pleitear nas reclamações trabalhistas. É o futuro. Quem está fora, eu falo que quem está desatualizado da reforma trabalhista já perdeu assim 50% o direito já não existe mais como nós aprendemos, nós dois. Aí depois vem pandemia, LGPD, marco regulatório.
Cara, se não atualizar, tá fora, né? Tá fora, tá fora. LGPD, nós aqui estamos, né, começando também, né? Começando, e vai demorar muito tempo para que a gente realmente possa compreender toda a extensão. Eu, se fosse advogado trabalhista de reclamante, todo o processo que envolvesse tratamento de dados pessoais, todo o processo que envolvesse alguma questão de proteção de dados, eu faria duas coisas. Além de ajuizar a reclamação, faria a queixa lá na NPD. Por quê? Porque na mesa de audiência, eu ia dizer para o advogado da empresa, doutor, se a gente fizer o acordo aqui, melhora essa proposta, porque extingue o processo administrativo lá. Facilmente faria isso. Outra coisa que eu incorporaria, que a gente tem usado pouco, que merece um uso mais extenso, produção antecipada de provas. Os documentos dos trabalhadores na relação de emprego, que contêm dados pessoais, podem ser obtidos não só pelo dever de documentação do empregador, mas também eu reforçaria minhas ações de produção antecipada de provas com a LGPD. Porque exigindo o dever de acesso, o direito de acesso que o trabalhador tem em relação àqueles documentos. Então, eu colocaria a LGPD para robustecer o meu pedido, robustecer o meu requerimento na produção antecipada de provas. E aí não tem opção. O empregador não pode dar uma desculpa de que não vai dar o acesso. Previsão legal específica. Exato. Então, a gente tem que usar a LGPD como instrumento também processual. Não, e seja a visão, se você advoga mais para a empresa, da reclamada ou do reclamante, você tem que saber trabalhar hoje a LGPD. Com certeza. Não Com é? certeza. Com Então, certeza. a obtenção de cartão de ponto lá atrás, hoje é direito, você chega e fala assim, olha, você tratou meus dados, eu quero ter direito aos meus dados. Eu quero ter acesso ao cartão de ponto. Né? É isso aí. Não é? É isso aí. Perfeito. Perfeito, Não, perfeito. você vai fornecer sim, tá aqui, ó, LGPD, né? Eu quero ter Perfeito, perfeito. imagem aqui que você gravou e tal, né? É Agora, isso vamos aí. trazer para o lado juiz do trabalho. Vamos lá. Com relação aos atos processuais em si. O que você, como juiz do trabalho, professor, está aí estudando a matéria, o que você acha que muda a LGPD nesse dia a dia, no rame-rame do processo? Perfeito. Isso é algo que tem sido objeto de muita discussão, muita reflexão no CNJ. E, Henrique, meu irmão, é um tema muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Deixa eu dar uma ideia de quão difícil é. Só para a galera aqui alcançar como é complexa a situação. Deixa eu ir para fora e a gente volta para cá. Olha a divisão, a divergência. O Tribunal de Justiça da União Europeia, TJUE, desde 2018, passou a ocultar, a obscurecer, a suprimir dados pessoais das decisões que profere, desde 2018. Então, não divulga mais dados pessoais. Qualquer elemento de identificação, a regra é a retirada. Dá para ter alguma exceção, pessoa pública, algo assim, mas a regra é a supressão, é a ocultação do dado pessoal. Maravilha? Beleza. Eu não O sabia. Tribunal Europeu é bem interessante, é bem recente, bem interessante. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, talvez o segundo maior tribunal no âmbito da União Europeia, faz o oposto disso. Ele continua, como regra geral, divulgando todos os dados pessoais em todas as decisões que profere, com uma ou outra exceção, situação de criança, adolescente, situações que têm uma exposição maior. Fora isso, divulga todas. Então, para dar uma ideia da galera de como o tema é complexo, talvez dois dos mais importantes, talvez não, certamente dois dos mais importantes tribunais do mundo, no mesmo continente, sob a regência do mesmo Regulamento Geral de Proteção de Dados, tem uma interpretação diferente a respeito de como isso repercute no processo. Veja como é delicado. Agora, a nossa realidade, e eu acho que esse é um dos grandes desafios dos nossos tempos. Nós dois fomos formados num pensamento de processo que foi construído pensando em autos físicos, autos em papel. O grande desafio dos nossos tempos é mudar, girar a chave, ou para usar uma palavra da moda, mudar o mindset, mas é girar a chave, é trocar a placa-mãe e começar a pensar que o mundo é digital e que o processo é digital. E isso tem implicações muito sérias em muitos temas. O tema do juiz natural é claramente afetado por isso. O tema da competência. Henrique, todos os dias estou fazendo audiência presencial, alguns presenciais atualmente, mas também muitas telepresenciais.
com pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, em outros países. Qual é a razão de ser de uma regra de competência que coloca o local de prestação de serviço, por exemplo, como prioritário, quando eu posso ouvir qualquer pessoa de qualquer lugar? Então, não é que a competência é assim, é porque as condicionantes do processo em papel impunham isso. As condicionantes de um mundo não virtual impunham isso. Então, quando a gente pensa no Núcleo de Justiça 4.0, por exemplo, criado recentemente pelo CNJ, a Resolução 385, que é uma figura completamente revolucionária. Tudo isso para dizer, a digitalização mudou, revolucionou e tem revolucionado a situação. A gente tem que começar a pensar que o mundo não é mais o mesmo e adaptar as questões. O paradigma de publicidade dos atos processuais, com amplíssima divulgação dos autos em papel, talvez não seja o mais apropriado para os dias de hoje. Não é que a gente tem que colocar segredo de justiça, não é nada disso. A publicidade tem que ser garantida sempre. Mas o que a gente tem que pensar, se não é o caso de a gente começar a desenvolver com granularidade, isto é, colocando campos específicos para preenchimento, de maneira bem individualizada, bem pontual, para possibilitar que na divulgação externa, que nosso banco de dados é absurdo, né? É monstruoso, é gigantesco. Na divulgação externa haja uma ocultação, uma supressão desses dados. Porque Lawtex, Legaltex, essas empresas que eu não tenho nem o nome correspondente em português, não dá nem para usar o semelhante, mas essas empresas de tecnologia jurídica, por assim dizer, fazem todas as noites, todas as madrugadas, uma quantidade absurda de downloads de processos ou de download de decisões no banco de dados de jurisprudência dos tribunais, e com isso conseguem ter dados pessoais de qualquer pessoa, de forma que a gente perde o controle, perde completamente o controle. Leandro, para trazer assim para o nosso dia a dia, eu estava recentemente nas minhas férias, com o pessoal da faculdade em Porto de Galinhas. E nós fomos na praia lá e estava começando ali o dia, já era umas 10 horas da manhã, Pô, pertinho de mim, não veio nem me visitar, vem me visitar na próxima. Mas eu não tive condição, porque eu estava lá na próxima. Mas aí eu estava lá com o pessoal e alguém abriu um meme de Instagram falando assim, para conhecer o seu crush, né, o seu paquera e tal, digite o nome dele no Google e veja os processos judiciais que ele tem. E no Juiz Brasil. Nós estávamos lá desocupados, né? Ah, deixa eu ver então. Fulano. Cara, e aí começou a sair as ações dos nossos colegas de faculdade ali, com dados, ação de separação, despejo, não sei o quê. Nós tínhamos acesso à vida inteira do cidadão digitando no Google. E aí com dados, CPF, telefone, tarará, tudo, os processos judiciais. Então, o que você falou é o seguinte, se ele pode ser acessado numa mesa de um bar, pelo Google, lá em Porto de Galinhas, imagine essas empresas que utilizam os dados. E fazem o cruzamento de dados, fazem um sistema que consegue identificar a pessoa. Eles têm, essas grandes empresas, conseguem oferecer como produto a gente. Nossos perfis de saúde, nossos perfis de litigância, tudo. Pode vender isso para seguradoras, por exemplo. Agora, evidentemente, é ilícito isso aqui. Há claramente uma preocupação com... me parece que já ultrapassa o limite da licitude no cenário atual. Mas veja como é delicado. Não, e a hora que a gente fala em tratamento de dados, e eu tenho falado isso nas aulas, parece uma coisa assim, lá, né? Não, calma, não, rapaz, você digita. Eu fui comprar um ar-condicionado para minha casa recente. Digitei lá ar-condicionado, procurei. Depois, o ar-condicionado ficou me seguindo em diversos lugares, e-mail, Instagram, parará. Então, às vezes você fala assim, nossa, que vontade de comer uma pizza. Você só fala. Aí, a hora que você abre o Instagram, ó a pizza. Né? É isso aí. O tratamento de dados dessas empresas que utilizam de forma ilícita, né? E os processos estão sendo utilizados para obtenção de dados. A hora que nós fazemos audiência, você e eu, que somos de uma época antes da LGPD, obviamente, você pega lá CPF, endereço, muitas vezes WhatsApp, e-mail, e isso está lá na ata de audiência. E aí, como que fica agora? Então, essa é uma das maiores preocupações. Essa e outra coisa, que é o diário eletrônico.
Eu volto para a audiência agora. Só um comentário sobre o diário. Que veja que interessante. A Justiça do Trabalho, no âmbito da Justiça do Trabalho, a pesquisa, a consulta de processo não pode ser feita pelo nome da pessoa. Muito bem. Resolução 105 do CNJ tem essa previsão, protege realmente essa... 125, na verdade, 2010, 125. Tem essa previsão que excetua a Justiça do Trabalho em relação a isso, por um motivo óbvio, para evitar essa pesquisa para fins de impedir o acesso ao emprego. Joia. Mas existe previsão específica no CPC de que, no diário eletrônico, deve haver a indicação do nome das partes. Se você abrir o DJT, DEJT, o Diário Eletrônico do Trabalho, e baixar qualquer diário eletrônico qualquer dia, e for descendo as páginas, os nomes estão lá. E aí vão para esses buscadores de processo. Juiz do Brasil, nada contra o Juiz do Brasil, nada a favor também. Mas o fato está lá. Então, quem ingenuamente, quem inocentemente acredita que dá para propor uma ação trabalhista no Brasil e que isso não vai ser facilmente descoberto, não sabe onde o sol nasce, onde o sol se põe. Não sabe porque o céu é azul. Porque a realidade é que, lamentavelmente, preocupantemente, dá para uma consulta rápida no Google saber disso. Agora, a questão da ata. Cara, é o maior desafio. É um dos maiores desafios, porque a gente está servindo como plataforma para violação de proteção de dados. Plataforma preferencial, eventualmente. Eu tenho uma sugestão a respeito disso, que é esses dados de identificação de testemunha, preferencialmente, devem ser colocados num arquivo específico, num arquivo apartado, uma espécie de ata paralela, digamos assim. Ata paralela não soa tão bem, né? Pode soar como algo ilícito, mas não é essa ideia, não. É um registro com atribuição de sigilo. Pronto. Simples assim, resolveu o problema. A identificação lá. E aí você pode, na ata de audiência ou na ata no inquérito, identificar por uma abreviatura, por exemplo, naquela pessoa. Ou um número, testemunha 1, testemunha 2. E aí lá no outro arquivo, com atribuição de sigilo, tem os dados dessa pessoa. Porque senão, nossa auto-audiência, como você colocou perfeitamente, tem o endereço do cara, tem o CPF, tem tudo. Tudo. Não, agora que eu comecei a estudar, fui pegar a ata recente Eles vieram cortar cana no estado de São Paulo, mas moram no Nordeste. E eram pessoas simples, precisava, agora com as audiências telepresenciais, precisava do WhatsApp, o e-mail e tal. E aí eu fiquei olhando a ata de audiência e falei, pô, mas eu tenho os dados todos aqui de um processo que é público. Eu nem fiz, porque por lei eu posso pegar esses dados, mas agora com a LGPD eu não sei se eu posso mais deixar público. Então, me parece que nos nossos inquéritos, que nós já fazemos, quando vem uma denúncia sob sigilo, nós deixamos denúncia sob sigilo, tem os dados em apartado. Me parece que a audiência vai ser mais ou menos assim, né? O primeiro nome, ou nome abreviado, e os dados em apartado. Eu vou até... Nós não temos, pelo menos até onde eu sei, uma orientação nesse sentido. Mas nos meus inquéritos eu já quero utilizar, até para que... né? Maravilhoso, maravilhoso. E inspira, dá o exemplo, né? A palavra inspira, mas o exemplo arrasta. E quando você quer referência e começar a fazer isso, o pessoal vai, opa, era isso aqui, vale a pena de observar. E é exatamente isso. É uma situação delicada, porque publicidade processual é um dos nossos bens mais preciosos. É uma vitória do Estado de Direito. É uma garantia importantíssima. A gente não pode abrir mão disso. A gente tem que proteger a publicidade. Não dá para sair por aí atribuindo o segredo de justiça a tudo. Já começaram a haver ações trabalhistas, e eu até peguei uma nesse sentido, em que havia já no inicial um pedido de segredo de justiça porque havia dados pessoais. Não dá. Não dá. A LGPD não revoga a legislação processual. Ela não revoga. Ela se harmoniza. Ela tem uma relação de diálogo de fontes, não de revogação. Então isso oferece um desafio muito, muito importante, um desafio expressivo, que é fazer esses ajustes. Por exemplo, depoimento da testemunha. Muitas vezes vai haver ali, muitas vezes, dados pessoais. Muitas vezes vai haver ali dados pessoais sensíveis. Uma situação, por exemplo, de uma questão de saúde, um assédio, uma questão que envolva. Então, você tem ali um conjunto de circunstâncias e aí o depoimento
não dá para suprimir, não dá para colocar em sigilo, não dá para colocar segredo de justiça. Não dá. Então, o que você pode fazer, se for uma situação que viola a intimidade, aí sim, atribui segredo de justiça. Ok. Mas disso não muda nada em relação ao que já acontecia antes. Aqui é manter o mesmo padrão, manter a mesma diretriz. Agora, pelo fato de haver dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, isso, por si só, não permite que a gente saia por aí atribuindo segredo de justiça. Porque se for assim, só causas de contencioso tributário é que vão ter acesso público, basicamente. Não, Ou recuperação judicial, alguma coisa assim. mas veja, vamos pensar no processo, numa reclamação trabalhista básica, tá? No dia a dia, no seu dia a dia, no meu dia a dia. Juntou lá o extrato bancário. Ele Boa. recebeu por fora, não recebeu, juntou o extrato. Nos seus processos, como tem. E o extrato bancário, eu acredito que seja um dado pessoal muito forte, dado sensível. Muito importante, muito importante, é um dado muito importante. Isso. Que o advogado deve fazer e qual a visão do juiz com base na LGPD de um extrato? Né? Perfeito, perfeito. Sensacional, excelente pergunta. O Supremo reconhece a proteção constitucional ao sigilo bancário. Sigilo bancário e sigilo fiscal, a partir do artigo 5º da Constituição, o Supremo extrai ali uma cláusula de uma proteção especialíssima. Tem até lei complementar, 105, se não me falha a memória, que tem uma proteção muito especial, impondo ali o sigilo. Com uma ressalva, que é requerimento do Poder Judiciário pode ser suficiente para a violação desse sigilo, para o afastamento do sigilo. Então a instituição financeira, a instituição bancária vai lá e presta informação. Ou a própria pessoa vai e disponibiliza esse extrato. Essa é a parte fácil. A difícil é o que exatamente você colocou. E aí, chega o processo, o que eu faço? Bom, me parece que a orientação mais tranquila, a orientação mais segura é o advogado, se for juntar, junta com a atribuição de sigilo no PJE. Essa função de sigilo do PJE é importantíssima, a gente vai ter que começar a explorar com muito mais frequência. Ela existe para que o próprio juiz possa, posteriormente, avaliar se há necessidade ou não de manutenção do sigilo. Ela é quase que um meio termo entre o segredo de justiça e a publicidade ampla. Então esse é um ponto importante. Mas o que é que tem de bacana no sigilo? É que o sigilo no PJE, as regras de negócio do PJE, a programação do PJE, permite que você estabeleça quais pessoas podem ter acesso àquele documento. Com isso você resolve essa questão. E aí, ou o advogado faz isso, ou o juiz de ofício, ou por provocação, diz, opa, espera lá, isso aqui merece atribuição de sigilo, eu vou verificar. Vou abrir a sessão para a secretaria da vara, vou abrir a sessão para o advogado outra parte, para a parte em si, e ok, mas de resto tem essa proteção aqui. Então esse é o encaminhamento que me parece o aí, mais seguro. Eu dei o exemplo do extrato, que até é mais visível, mas qualquer outra informação, sobretudo as sensíveis, quando a gente fala dados sensíveis, aquelas com potencial, a possibilidade de uma discriminação, ou a minha orientação religiosa, a minha orientação sexual, meu peso. Filiação sindical, origem étnica, origem racial, dados biométricos, dados genéticos, dados relativos à vida sexual do sujeito. Em regra, você colocou uma diretriz que é excelente, que é, em regra, são aquelas questões que podem ter uma repercussão discriminatória. Essa, inclusive, é basicamente esse conceito que a Argentina está tentando utilizar na revisão de lei de dados deles. Então, criando uma lei nova e seguindo esse encaminhamento. Que é, eles dão alguns exemplos, basicamente aquilo que pode gerar discriminação. Existe uma possibilidade de você ter um dado pessoal sensível que não é discriminatório, que não tem uma relação discriminatória. Por exemplo, biometria. Biometria, a priori, não tem um viés discriminatório, que é, por exemplo, a digital, a íris, formato do rosto, maneira de andar, essas questões, palma da mão, essas questões. Mas por que é um dado pessoal sensível? Ou um dado genético, por exemplo? Por que isso tem essa proteção especial? Por quê? Meu amigo, a Paty está aqui chegando, é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo. Paty, um abraço. Por quê? Se houver violação da proteção à biometria, já era. Está completamente perdida qualquer possibilidade de reconstituição dessa proteção. Por exemplo, se você tem uma senha, um login e senha de computador, uma senha do e-mail, algo do tipo, e você é hackeado, o que você pode fazer? Trocar a senha. Se, todavia, você tem violada a proteção a qualquer dado biométrico, a sua digital, por exemplo,
Paty entrou só para saber se a gente estava ouvindo. É, não tem como resgatar isso. Não tem como reconstituir. Você não pode trocar de digital. Sim, Então, o dado, a proteção foi perdida para sempre. A segurança se esgotou para sempre. Por isso que tem essa preocupação. Mas essa diretriz é muito boa. Como regra, são aqueles que têm um potencial discriminatório com aquela previsão da LGPD. Orientação racial, orientação étnica, vida sexual, filiação a sindicato, mais uma questão trabalhista aqui, filiação a organização religiosa, organização filosófica, essas questões, dados genéticos, biométricos, enfim, esses aspectos. entendi. Não, e nos nossos inquéritos, viu, Leandro? Quando nós recebemos a denúncia, a gente retira os dados, seriam os dados pessoais, e durante o inquérito, às vezes nós deixamos ali em apartado informações que podem levar à identidade da pessoa que fez a denúncia. Agora, esse mecanismo vai ser utilizado para LGPD, né? E no Perfeito. PJE e tal. Deixa eu te falar uma coisa. E o que você vislumbra que muda nos inquéritos do Ministério Público do Trabalho? Perfeito. Essa preocupação é muito, muito importante. E pensando aqui em peças processuais, para os colegas e as colegas da advocacia, é importante que vejam que não só os documentos têm que ser protegidos, mas tem uma preocupação com a peça também. Porque a peça processual, a petição inicial, a contestação, por exemplo, vão ter dados pessoais. Podem conter dados pessoais sensíveis. Então veja como é complexo. Agora o inquérito. Primeira coisa muito importante, é fazer uma separação entre área criminal e área não criminal. Por quê? O artigo 4º da LGPD afasta a incidência da legislação sobre questões que envolvam segurança pública, investigação criminal, persecução processual penal, questões envolvendo segurança nacional. Então, esses temas não são regulados pela LGPD. Então, isso já dá uma liberdade maior. Mas e aí, Leandro? Barata voa? Diga que valeu, pode tudo? Calma lá. Cuidado e atenção. Por quê? A LGPD prevê que uma lei específica vai regular a matéria. Essa lei específica já tem sido chamada de LGPD penal. Existe um anteprojeto no Congresso Nacional, está ali claudicando ainda, começando talvez a avançar, mas nesse período de pandemia deu uma esfriada. Mas existe essa previsão de que vai haver uma lei específica. A gente seguiu aqui a orientação da Europa. A Europa tem um regulamento geral, que se aplica às situações em geral, mas a parte criminal tem uma diretiva específica que trata desses temas. Por quê? Porque persecução criminal envolve um conjunto de particularidades, um conjunto de especificidades que realmente levam a um desafio muito maior. Se a gente for pensar no rigor da LGPD em âmbito criminal, inviabiliza o sucesso de muitas investigações. Então é necessário que haja essa relativização, não como ideia de suprimir direito fundamental, mas como ideia de harmonizar o poder de polícia do Estado com a situação da proteção de dados. Muito bem. Então, criminal, já era. É. Por enquanto, pelo menos, sem preocupação. E o inquérito não criminal, os inquéritos civis? E aí, o que a gente faz em relação a isso? Primeiro ponto, eu posso tratar dados pessoais nos inquéritos civis? Com certeza. O membro do MPT pode tratar dados sem dúvida alguma. O servidor pode tratar dados sem dúvida alguma. Duas previsões importantes na LGPD. Primeiro, o artigo 7º e o artigo 11 prevêem que é possível tratar dados pessoais. Essa é uma das bases legais. Só para situar rapidinho, pessoal. Quando a gente falar aqui, pessoal, base legal, a gente está falando de hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais. Hipóteses que estão previstas na legislação e que permitem, que autorizam, que justificam que esses dados sejam tratados. Fora delas, não é possível tratar dados pessoais. Esse é um ponto importante. Onde eu acho isso, Leandro? Artigos 7º, 11 e, quanto à administração pública, tem um dispositivo específico que é o 23. Em relação a ele, tem divergência. Tem autores que dizem que não é uma base legal específica, mas para mim, acompanhando parte da doutrina, me parece que claramente é uma base legal específica para a administração pública. No 7º e no 11, você menciona a administração ali na parte de execução de políticas públicas. O 23 é meio que um guarda-chuvão, que permite para outras situações, para o cumprimento dos seus deveres, das suas competências, tem essa possibilidade. Então, primeiro aspecto, é possível tratar dados pessoais no inquérito civil? Sem dúvida. Artigo 7º, artigo 11 e artigo 23.
utilização em processo judicial, artigo 7º e 11, e cumprimento de suas competências legais para a prestação de serviço público, artigo 23. Então, quanto a isso, tranquilo, sem problemas. Agora, tem que ter cautela nesse tratamento de dados? Evidentemente. Eu tenho que observar a finalidade. Eu não posso utilizar esses dados pessoais para fins divorciados daquela realidade específica, daquilo que justificou o tratamento de dados. Eu tenho que ter muito cuidado com o compartilhamento desses dados pessoais. Então, por exemplo, se eu tenho e veja como uma questão delicada, uma associação ou um sindicato que atua como assistente ou litisconsorte, de alguma forma participa, de alguma forma oferece algum apoio, algum suporte naquela atuação do Ministério Público ou do MP de forma geral, eu tenho que ter muito cuidado com o compartilhamento, porque o regime de compartilhamento com instituições privadas previsto na LGPD é mais rigoroso do que o regime de compartilhamento com instituições públicas, que já tem a proteção específica. Então, esse é um ponto importante. Não dá para dizer, ingressou no inquérito civil, posso fazer o que eu quiser. Não é assim. Então, é necessário que haja essas preocupações. E, dentro do possível, minimização de dados. Minimização de dados, que é muito cuidado quanto à divulgação. E aí, mais uma vez, eu tenho que agradecer a Claís, que me mandou prints de como é que fica aparecendo a tramitação do inquérito civil, o que exibe, o que não exibe e tal. E eu fiquei feliz porque o que eu vi alegrou o meu coração. O que eu vi é que já realmente há uma preocupação com esse aspecto e que não há uma exposição dos trabalhadores. Sim. Então, você já tem um cuidado, é importante. E aí, pesquisando, verificando, eu vi que já tem uma resolução do CSMPT, resolução 188 de 2021, recentíssima, saiu quase agora, 188 de 2021, que já começa a fazer adequações do MPT em relação à LGPD. É um caminho ainda inicial, mas veja como é delicado. Veja como é difícil, porque e aí você vai compreender, vai alcançar isso e ver isso com uma clareza muito maior do que eu tenho. Você vai perceber com uma luz solar que eu não consigo enxergar, que olha a dificuldade de o CSMPT, por resolução, acabar, a pretexto de regular proteção de dados no âmbito do MPT, interferindo na atividade do membro, na independência funcional do membro. Então, veja como isso é, e você certamente vai ter exemplos muito mais ricos do que qualquer um que eu poderia tentar imaginar, porque essa é realmente a situação do cotidiano ali. Então, o CSMPT tem que ter esse cuidado de avançar com muita cautela para não interferir no que é independência funcional. Leandro, sabe o que eu tenho assistido, não só na Justiça, mas no MPT? Alguns advogados, quando nós requisitamos informações, eles falam assim, não posso juntar esse tipo de documento com base na LGPD. Né? Então, eu tenho visto com uma certa frequência, não, tem dados sensíveis aqui. A administração pública como um órgão de fiscalização, de investigação, uma vez que ela requisita, é obrigatória a juntada desses documentos, e aí, se não for bem tratado, tem a responsabilização, processo administrativo. Perfeito. E assim por diante. Mas a recusa com base na LGPD não dá, né? Não dá de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você tem duas bases paralelas aqui. A base legal, porque veja, essa entrega, esse compartilhamento também é um tratamento. Eu lembro daquilo que a gente estava falando mais cedo para o pessoal. Tudo, qualquer operação que você faça é tratamento. Então, quando a empresa entrega, compartilha, transmite esses dados, está tratando dados pessoais, cumprindo uma obrigação legal ou regulatória, uma imposição prevista na legislação. Perfeito. Sob a ótica do órgão de fiscalização, a perspectiva é diferente. Está tratando os dados para cumprir as suas competências legais, para desempenhar as atividades do serviço público, ou para utilização em processo administrativo, judicial ou arbitral. Esse é um ponto importante. Agora, o que acontece com as empresas que estão tentando fazer esse caminho? Que é o se colar colou. A gente tenta. Se funcionar, ótimo. Mas isso é um argumento plausível que deve ser recebido, que está amparado na legislação? Não. Não. Aí, isso não é argumento. Vamos voltar àquilo que você falou. O advogado mostra a preocupação que há dados sensíveis e aí o juiz ou o procurador ou o promotor do caso verifica a possibilidade de deixá-lo sob sigilo.
Perfeito, perfeito. De acordo com a especificidade da situação. Agora, em momento algum, em circunstância alguma, pode suprimir do judiciário, do Ministério Público, a possibilidade de acesso a esses dados. Uhum, é. Ô, brother, nós estamos chegando aqui ao final, né, desse bate-papo muito rico, né? Eu sempre aprendo com você e eu queria Eu que te digo isso, meu irmão. agora, nessa época de Covid, né, ainda estamos nesse triste momento, chegando ao fim, se Deus quiser, mas você disse aí do princípio da finalidade, né, tem que deixar claro para que é o dado, e isso vai ser cada vez mais exigido no dia a dia. Olha, vamos fazer parte do grupo do WhatsApp aqui da empresa. Espera aí, para que isso? Qual a finalidade? Exatamente. Para que você quer É isso o aí. WhatsApp? Né? É isso Então, aí. agora lá no MP me pediram o meu. Hoje tem um nome específico para o certificado de vacinação, passaporte de vacinação. Passaporte. Aí, a hora que me pediram o passaporte de vacinação, eu falei, mas para que vai ser? Né? A finalidade. Então, eu já estou usando. Cadê aqui a informação sobre a finalidade? Cadê a É isso aí. finalidade? Onde que é? Né? Então, a empresa, eu tenho falado muito isso nas aulas, se não precisa do dado, não peça. Né? Não A peça mesma de coisa, jeito nenhum. isso, a mesma coisa o juiz, o promotor. Se não precisa daquele dado, não peça. Né? Não solicite, não requisite. Né? E se for É isso pedir, aí. requisitar, qual a finalidade? Para É que isso vai aí. ser utilizado? Perfeito. Então, isso vai Perfeito. ser cada vez mais fluente entre nós, né? Com certeza. E isso vai criando uma nova cultura. Porque a verdade é que não havia cultura a respeito disso. E aí eu me solidarizo com as empresas em relação a isso, porque não dá para culpabilizá-las, porque não tem alguma inobservância, alguma dificuldade, porque para essas pessoas, tudo que a gente está debatendo aqui, há 6 meses, há um ano, há um ano e meio, era um não problema. Isso não existia como um tema merecedor de preocupação. Simplesmente, simplesmente. Então, vai demorar. Não é só uma questão jurídica. É, acima de tudo, uma questão cultural mesmo. É isso aí. Brother, quero te agradecer. É um aprendizado sempre, né? E vou deixar a live salva aqui, vai estar no canal do YouTube. Quem quiser acessar esse bate-papo, mas com profundidade, vai estar lá. Tá legal? Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Eu sou seu fã, não me canso de dizer isso. Pessoal, Eu sou beijos e seu. abraços. Fiquem com Deus. Inclusive, vai ter agora o curso das novas matérias exigidas no Tá CNPq. muito legal. Tá muito legal. Eu fiquei feliz em saber aí que você estará no time e serei aluno também para aprender. Olha bem. Ó, eu que aprendo com você sempre. Tá bem legal, tá bem legal. Acompanhem lá, conheçam. Tá muito bacana. E abraços, boa noite a todos e todas. Valeu, brother. Um abraço para todo mundo aí.